todos. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer a comissão organizadora, a Associação Veracidade, né, a Maitá e ao CAL, né, por viabilizar financeiramente esse evento, o CAL São Paulo. E vamos lá, então, né, eu sou o Renan, sou arquiteto urbanista de São Carlos, faço parte da Maitá, né, que está aqui na parceria de produção desse evento, né, e eu estou aqui hoje para contar sobre o caso da ocupação em busca de um sonho. Eu vou, com licença, rapidinho, colocar uma apresentação aqui, tá bom? Para a gente ir tendo imagens e tal da nossa, né, enfim. Eu queria saber se vocês estão vendo bonitinho aí, como é que está aparecendo para vocês. Acho que está tudo certo, né? Tá ótimo, Renan. Está distorcido? Não, é isso mesmo. Então tá bom, então. Então, como a Dani já mencionou, né, eu vou apresentar o caso da regularização fundiária na ocupação em busca de um sonho. A ideia aqui, né, é tentar gravitar em torno do tema do risco da remoção, mas é um assunto muito bacana para mim. Eu queria abordar diferentes questões que perpassam pela TIS, né, e pelas estratégias, né, de sair dessa questão de lutar para não ser removido, né, para chegar, né, na viabilização, né, da regularização fundiária, da permanência das pessoas, né, e não só isso, mas também garantir, né, direito à moradia digna e adequada, né, e isso não é só simplesmente da porta da casa para dentro, mas também é uma questão de acesso ao direito à cidade, né, e aí então eu vou estar tentando, né, puxar por esses braços diferentes aí o histórico da ocupação, né, e como que a gente está acompanhando ela, né, nesse caminho, né, de deixar de ser uma comunidade ameaçada de remoção para efetivamente aí, né, garantir esses direitos, né, das famílias. O meu conteúdo aqui, né, eu vou colocar em cinco módulos, vamos chamar assim, né, primeiro a apresentação geral do caso, depois a questão da resistência, depois, né, o processo, né, de assessoramento, né, e isso tem tudo a ver com a participação das famílias, né, e a organização delas, né, em torno de um coletivo, né, e a questão de fazer com que a arte se transforme num ofício, né, em oposição a uma atividade de voluntarismo, né, vamos chamar assim. E depois vou passar por pontos, né, que eu considero importantes para a gente discutir, né, no momento que for oportuno, né, dessa experiência, desse processo. Vai ser, então, basicamente um relato de experiências, do que eu vou fazer, tá bom? E aí a gente vai começar com o nascimento da ocupação em busca de um sonho em si, né? O território que ela está, né, é na cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, né? E aqui a gente tem uma organização da cidade de São Carlos muito específica, né? Que é um aglomerado, vamos chamar assim, de habitações de interesse social, né, que vão sendo constituídas ao longo dos anos, na zona sul extrema da cidade, né? Inclusive, a gente pode ver que existe uma barreira, vocês veem o meu mouse? Sim. Que existe uma barreira física ali, né, de não cidade entre, né, os bairros de habitação de interesse social, né, que são de faixa de renda menor, né, para o restante da cidade. A ocupação em busca de um sonho vai nascendo ali nesse contexto, né? E vamos lá, então, né, dando um zoom aqui, eu vou mostrando um histórico pelo Google Earth de como essa ocupação foi surgindo. Ela não se chamava Em Busca de um Sonho quando ela primeiro aconteceu, né? Que a gente tem, né, dentro desse retângulo, né, onde que vai acontecer a ocupação, eles falavam, né, contam a história de ter mais ou menos umas 140 famílias, 143 era o número que passava, né, e esse pessoal, ele foi removido, né, em 2014, pela prefeitura, muito com um argumento de proteção ambiental, né, porque esse terreno aqui é um terreno de remanescente de cerrado, então vocês podem ver a arborização que tem aí, né? Só que a prefeitura ela se utilizava amplamente desse terreno para retirar a terra, né? Para construção
de outras obras públicas, né? E, enfim, no final das contas, esse argumento, né, da, meu pai, da preservação, né, ambiental, não colava muito bem, né, por conta das próprias ações da prefeitura. Quando a ocupação voltou a entrar naquele terreno, né, foram outras pessoas que entraram, algumas as mesmas, né, mas eles começaram a criar uma organização muito mais coesa a partir daquele momento, né, e reocuparam esse terreno, né. Teve aí uma virada muito importante, que foi a de a, chamar outras entidades, né, chamar parceiros para auxiliar nesse processo, né, tanto de questão da assessoria técnica mesmo, né, uma liderança foi lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo procurar por alguém que pudesse fazer uma assessoria, né, de ATIS para a comunidade, né, e esse evento foi aí o principal fator que a gente se formou, né, como assessoria técnica. A gente não existia, a demanda veio, e aí o grupo se formou a partir da demanda da ocupação em busca de um sonho. Essa foi uma parte da virada, e a outra foi, né, de trazer o movimento dos trabalhadores sem teto, né, lá de São Paulo, né, o núcleo principalmente, para auxiliar na organização interna da própria ocupação, e isso criou uma coesão e uma organização muito mais forte da própria comunidade, né? Que pôde, então, buscar, né, defender os seus direitos, né? Principalmente junto ao Ministério Público. O Ministério Público foi uma, uma peça-chave ali, né? E para, inclusive, abrir um processo judicial com relação a essa nova ameaça de remoção, né? Da comunidade nova que estava se formando ali, que era em busca de um sonho. E que aí deu causa ganha, né, para a preocupação em busca de um sonho. A juíza, né, do processo, ela entendeu que a prefeitura estava cometendo crime ambiental, né, e sentenciou a prefeitura a fazer a regularização fundiária dessas famílias, né. E aí, isso é um ponto importante, eu acho, da gente entender com relação ao do porquê que essa ocupação está dando certo, né, num contexto aqui de cidade de interior, ah, que tem uma gestão, né, já faz alguns anos aí, basicamente conservadora, né, que é ser forçada a fazer por decisão judicial, né. E aí a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade está tomando a frente desse processo, né, assim como a Secretaria de Obras. Como é uma cidade um pouco menor, e os secretários, eles andam bastante, né, entre um cargo e outro, né, por vezes aconteceu das, das atividades da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano ser levadas junto com o secretário para a Secretaria de Obras, porque ele transitou de uma secretaria para outra, né, isso criou uma grande confusão no processo, e por isso a gente tem um processo que eu vou contar um pouco melhor, né, sem uma linearidade, né, do que deveria ter sido feito, né. Eu já fui contando, todo empolgado, e esqueci de passar slide. Tá. E aí, então, o Pitá entrou, né, para fazer assessoria técnica, vamos, então, fazer participativamente, né, o desenho desse loteamento, né. A ideia é que a população seja protagonista, né, do processo, proponha junto, né, e que tenha controle da própria vida e do desenvolvimento da, do próprio projeto urbano, né, da viabilização do projeto, enfim, né. E começaram, então, a ser feitos esses estudos, né, urbanísticos e jurídicos, de forma participativa, né. A prefeitura acabou trazendo uma proposta própria, né, que foi largamente criticada pelo desenho urbano que ela trazia, né, que teve alguns descuidos, né, algumas questões de tamanho de lote e tal, que, que foi muito alimentado pelo próprio processo participativo que o Pitá estava promovendo junto com a comunidade. Chegou-se a falar de realocação das famílias para um outro terreno, chegou-se a falar de tipologia habitacional, né, de verticalização, e isso foi trazido, né, junto com a assessoria, o que a comunidade tinha em mente, né, do próprio
modo de morar, né, do dia a dia que já vivia, né, e que gostaria de continuar vivendo. Beleza. Quando a gente foi pegar esse projeto, né, para rever junto com as famílias, né, a prefeitura voltou com outro projeto trazido debaixo do braço, assim, e aí a população acabou entendendo que aquele era suficiente, né, e aí as obras de infraestrutura foram começando a já ser realizadas, né, mas sem estudos de impacto, né, sem estudos de desconformidades, e aí meio que atravessou o carro na frente dos bois, mas que foi dando andamento ao processo da regularização deles, né? Isso grande parte dentro da Secretaria de Obras, né? Que era pelas mãos do ex-secretário de Habitação, que levou todas essas demandas aí direto para a própria pasta, né? Aqui a gente fez o primeiro levantamento de drone, né, para entender e mapear, né, com uma precisão melhor do que a gente tem de material disponível, né, tanto da prefeitura quanto do Google Maps, quanto, enfim, né. O drone ele é uma ferramenta muito importante, muito interessante para assessoria técnica, né, para você, porque ele é barato, né, não o drone em si é barato, né, mas o serviço é barato em relação às outras opções, né? E você tem uma quantidade de informações muito precisas para dar para a comunidade, né? E isso é ferramenta de luta, né? Você tem informação melhor do que a prefeitura tem, é ferramenta de luta, né? E aí a gente tinha, né, uma diversidade aí de problemas no terreno. O solo dessa região, ele é um solo um pouco instável, né? Aí tem um declive bem grande, inclusive vocês conseguem ver essa área aqui, né, mais centralizada, que ela tinha bastante deslizamento ali, né, nas chuvas e tal, o terreno se movimentava bastante ali, então era uma questão de risco, né, essas famílias estarem ali da forma que estavam, né? E aí foi então criado esse projeto, né? E ele foi implementado parcialmente, né? Algumas questões de infraestrutura ainda estão em aberto, ainda estão para ser resolvidas, né? E eu vou mostrar daqui a pouco, né? Esse é o último levantamento que a gente fez, já dá para ver as famílias começando a ocupar, tá vendo? De acordo com o próprio projeto de loteamento, né? E de uma forma combinada, né? No máximo possível, para evitar que elas precisem sair desse terreno durante a produção das habitações finais, né? A ideia era, estrategicamente, elas posicionarem as suas moradias provisórias, né? Para que elas não precisassem sair do terreno enquanto o restante da casa estava sendo construído. Por uma série de questões, né? Mas principalmente de dificuldade, assim, de confiar que ia ter um aluguel social, né? Que o aluguel social não ia ser cortado no meio do processo, que elas não iam ter que ser removidas, né? Porque enquanto não tem o papel passado na mão, não tem absolutamente nada garantido para essas famílias, né? Então, de melhorias que foram feitas, né, com relação aos problemas que a gente já estava vendo que existiam, foi a construção desse muro de gabião, naquela parte que assoreava bastante, assoreava não, né, mas enfim, que o terreno se movimentava, né, mas a gente tem uma série aí de coisas que ainda estão faltantes, né, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho, o projeto aqui, ele conta com uma grande área livre aqui, né, que é para ser um espaço de lazer, né, mas não existe um desenho para isso, e enquanto esse desenho não acontece, enquanto não se urbaniza, né, o pessoal ele vai morar por ali. Então, nessa área de lazer tem um monte de gente com habitação provisória, a energia elétrica não foi passada até recentemente, ainda não está passada a energia elétrica, mas faz muito pouco tempo eles passaram os postes, mas demorou assim 2, 3 anos para eles passarem os postes. Isso foi há pouco tempo atrás. Tem lugar ainda da ocupação que está sem calçada, e algumas outras desconformidades que são mais pontuais, assim. Por exemplo, aqui, o escoamento pluvial da escola que fica atrás da ocupação cai todo num lote de uma pessoa, né, e está expondo a estrutura do muro da escola e está, enfim, atinge o lote da pessoa, né, isso aí está irregular, isso daí não está certo. Tem esgoto, tem encanamento de esgoto passando dentro de lote de pessoas também, né? E várias outras questões com relação ao relevo, né? E como que
a ocupação vai se resolver dentro dos lotes, né, no relevo. E ainda mais com esse solo que é instável, né? Aqui fotos deles passando, né, os postes aí, faz muito pouco tempo, né? E das pessoas ocupando a área de lazer, né? E que ela, mas de qualquer maneira, elas ainda estão em habitações provisórias, né? Elas ainda não têm segurança da posse e elas ainda estão expostas a uma diversidade de riscos, né? Com relação a isso também. Isso aí eu só vou comentar rapidamente, né? Mas para mostrar que, né? A, a casa cai, entra água no barraco, né? Cai a árvore. Já teve recentemente um problema muito sério de incêndio lá, que quase pegou várias casas e tomou ali a área de lazer quase toda, né? Bom, e aí a gente precisou, né, nesse meio tempo, fazer um trabalho contínuo de advocacy junto com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, né, em parceria com o MTST e em parceria, né, com a própria comunidade, que vai ter essas lideranças ali dentro despontando também e se organizando, né. Ah, e aí a gente encontrou como solução para a viabilização de muitas das coisas os editais do CAL, né? Enquanto a prefeitura estava responsabilizada por dar andamento na questão da REURB, a gente então resolveu agilizar o processo, já que ele vem, né, rolando aí desde 2018, eu acho, né, desde a judicialização e o resultado, né, da prefeitura perdendo essa disputa judicial. O pessoal está esperando faz, né, 7 anos, por aí. E não aguenta mais, né? Não aguenta mais, o pessoal tá doido para morar numa casa. Então a gente foi fazer um projeto participativo com a comunidade. A gente encontrou a Veracidade, né? A associação parceira, para conseguir viabilizar esses projetos e que enriqueceu muito o processo, né? Isso é um outro ponto muito importante de tudo que a gente está fazendo, que é assessoria técnica e habitação de interesse social. Ela não está só contando com arquitetos, né? A gente sempre pensa no arquiteto como o assessor técnico, mas para poder brigar judicialmente, para poder, inclusive, se formalizar, né? E poder fazer os processos da melhor forma possível, a gente precisou de assessoramento jurídico. Nós temos uma advogada na nossa equipe, temos engenheiro ambiental, temos engenheiro civil, né? E o pessoal da Veracidade que também está trazendo outras disciplinas ali, né? Dentro do campo da permacultura, né? É, enfim, né? Desse campo também do ambiental, que está enriquecendo muitos processos, que está enriquecendo as metodologias participativas nossas, né? E fazendo com que os trabalhos tenham uma qualidade ainda melhor, né? E com relação à continuidade de todas essas inseguranças, né? O que a gente conseguiria fazer para viabilizar o projeto, né? Para viabilizar a permanência das pessoas, né? Sem ser um lote de papel passado, mas ainda num barraco, né? Precisaria de recurso para viabilizar a construção das habitações, mas a gente passou recentemente aí por um período, né? Estamos passando ainda, de certa forma, por um período de muita insegurança com relação a recursos para habitação de interesse social, ou da inexistência dele, né? Então, a gente não sabia como a gente conseguiria viabilizar, que tipo de recurso que a gente ia conseguir, se ia ser só via prefeitura, se ia ser uma coisa só de bolsa de materiais, né, de construção, e a gente ia precisar fazer mutirão. Então, a gente resolveu partir pelo que é mais urgente, né, para desenvolver a habitação a partir dessa urgência, que é de saneamento básico, a gente entendeu dessa forma, né. Então, começaria uma habitação pelo módulo hidráulico, né, para se desenvolver, então, em etapas, né, no restante da habitação. Isso ia de encontro também, né, com os diferentes perfis das famílias que tem ali na ocupação, né. Muitas vezes a casa acabada para uma pessoa é simplesmente uma casa ali que tem um cômodo só, e às vezes a pessoa ela tem um comércio, tem uma oficina, faz um serviço, tem 4 filhos, mora a mãe na casa, e aí você vai precisar até, né, de mais quartos, enfim, a gente chegou numa expansão final ali para o modelo de habitação que a gente estava pretendendo junto com a comunidade, isso sempre foi com metodologia participativa, né, o tempo todo, uma habitação que se desenvolvesse em até 4 quartos, né. E aí a gente teve duas tipologias básicas ali no nosso loteamento, que é o lote esquina e o lote padrão, né, e aí a gente tentou padronizar todas as soluções, apesar de serem duas tipologias diferentes, né, para tentar abarcar aí o máximo de famílias e tentar, né,
racionalizar todo o processo, racionalizar as soluções, né, de uma forma que ficasse legal para todo mundo, né? E primeira coisa, o módulo hidráulico, né, que juntava tudo que era de acesso à água, então, com a premissa de ser uma casa totalmente adaptável, né? Então a gente queria acessibilidade universal na casa, por isso que o módulo hidráulico, ele tem ali o desenho do cadeirante, né? Que está ali fazendo o giro dele de 180, né? E outras formas de padronização, né? A gente queria também, a comunidade queria, a gente não queria nada. A comunidade queria que ficasse livre a maior quantidade de terreno dentro do lote possível, porque tem gente que gosta de plantar, tem gente que quer ter um quintal, né? Não quer ocupar o espaço todo do lote, né? Com casa. Então a gente optou por ter uma opção de expansão vertical, e para não ter ali um apêndice de acesso vertical, né, que seria a escada, a gente faria então um cômodo, que é pensado para caber uma escada ali dentro, né? E uma vez que a pessoa for verticalizar, ela preenche esse cômodo com a caixa de escada, né? Outras questões também de uso da casa, de integração da cozinha, né? Geralmente quem fica em casa, que faz serviço dentro da própria casa, que trabalha na própria casa, cuida dos filhos, é sempre a figura feminina, né? A gente percebeu ali. Então a gente fez os ambientes sociais todos serem integrados, né? Com ponto focal na cozinha, né? E também prezando pela divisão desses dois ambientes, né? Que é o social e o privado, né? Ah, fazendo uma área intermediária ali, ah, fazendo uso do próprio módulo hidráulico. Então, teria um corredorzinho de passagem com um pátio interno que faz iluminação, que faz ventilação, né? E que dá essa privacidade para as famílias, né? Que podem, muitas vezes, usar essas áreas sociais, inclusive da casa, para fazer os seus serviços, comércios, né? Enfim, ter um uso misto ali na própria habitação. Isso tudo foi pensado tanto no lote esquina quanto no lote de padrão, né, retangular. A gente está aqui, então, o desenvolvimento da planta, não vou ficar muito nisso porque o nosso foco é outro, né, mas eu achei legal mostrar isso daqui, porque é uma questão de estratégia também para não ser removido, né, mostrar proposta, né, é uma ferramenta de oh meu Deus, uma ferramenta de apertar a prefeitura, né? Falar, ó, prefeitura, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem isso, vai custar tanto, sabe? Estamos indo atrás de financiamento, enfim, né? Aqui é o desenvolvimento também da lote esquina, né? E aí a gente vai, então, partir para o processo como um todo, né? A gente dividiu o processo como a parte da... 5 minutos? Meu Deus, eu falei tudo isso? O processo da REURB, né? Que a gente está trazendo aqui, né? Uma série de etapas, né, que tem que ser feitas para a REURB ser completa, né, e das unidades habitacionais. Por enquanto, a gente conseguiu fazer o projeto, né, e entregar para a comunidade, entregar uma versão preliminar para a prefeitura, né. O que está feito, basicamente, é isso daqui, né, ali na REURB, o projeto foi feito, né, mas sem todo um suporte, né, de informações que precisava ser buscado, né, e a implantação da infraestrutura, ela está feita mais ou menos, né? Ela não está feita de forma completa ainda, infelizmente. E aí a gente tem todas essas outras coisas faltantes, né, que a gente precisa atacar, né? Como a prefeitura está com dificuldade de resolver a situação por si própria, a gente está recorrendo de novo a editais diversos para conseguir tentar resolver. Então, para a implementação da infraestrutura, né, uma parte que a gente está conseguindo ir atacar agora é através de um projeto da área de lazer central. A gente vai tá buscando uma parceria com a prefeitura, já está com o edital rolando já, para fazer o projeto participativo dessa área de lazer central, né? Fazer toda a verificação de desconformidades, fazer os estudos e cumprir todas as etapas faltantes, né? Para fazer o pessoal ficar com o papel passado, né? Botar no cartório ali os lotes e as pessoas terem segurança da posse, né? Isso também está passando por um edital do CalBR, nesse caso, o outro é do CalSP, né? A gente já passou pela produção das unidades habitacionais, como a gente falou, né? Também com o edital do CalSP. E uma outra atividade paralela, né, mas também estratégica, né, de fazer um evento de capacitação e de sensibilização do poder público local, né, e de outras cidades também no entorno que a gente buscou,
para entender e viabilizar, né, parcerias com esses Cs, né? A gente tem o marco regulatório, né, da lei de parceria, né? Ele já está aí faz um tempo, mas ele é muito novidade, ele causa muita insegurança, ou mesmo por desconhecimento das prefeituras, né? Essas parcerias não, acabam não rolando, né? Então, isso daí foi uma série de estratégias que a gente adotou para conseguir dar andamento no processo de regularização, né? E, enfim, viabilizar, né? Então, vou fazer pontuar algumas coisas, né? Que é a importância da própria comunidade em todo o processo, né? A organização deles e a busca, né, deles por outras entidades para dar esse suporte foi fundamental para a permanência deles lá, senão eles muito provavelmente teriam sido removidos outra vez, né? E, e com isso, né, ter protagonismo nas decisões, né, sobre aquele próprio espaço que eles estão morando, né, que eles vão morar, né. Também falar da importância das redes de apoio, né, e da multiplicidade de disciplinas, né, que estão sendo, que estão se conversando, né, e sendo utilizadas aí no processo todo, né. Então, multidisciplinaridade, né, não é só importante, eu acho que ela é necessária. Eu acho que se fosse só um bando de arquiteto lá fazer a coisa, muito provavelmente, né, não vai ser feita da forma que precisa ser feita, porque são, né, conhecimentos específicos que os profissionais acabam tendo, né, tanto da área do direito, quanto da área da engenharia, né, sociologia, inclusive, né, e aí destacar essa importância, né. E como também existe uma virada muito grande, né, de como a gente consegue fazer parte do processo como assessoria, estando ali no papel de profissional sendo pago para isso, né? Se você está como voluntário, você só consegue usar o tempo que sobra, né? E aí também a qualidade do trabalho e o tempo despendido é outro, né? Eu acho que é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o próximo, né? A gente